Eu ia perguntar isso, se teve... na sua entrada pro G3, quanto tempo foi da sua entrada até o primeiro CD com você no G3, até o acústico? Então, eu entrei em dezembro de 97. A gente gravou o acústico em agosto de 98. Então... foi quase um ano ali. Quase um ano. 8 meses. Aí eu ia perguntar se já tinha... quais músicas de composição tua que já entrou Tinha no Necessário acústico e tal? e Autor da Vida. Que a gente começou a ensaiar as músicas, ensaiando pro Indiferença. Óbvio que eu tive que ensaiar a turnê e tal, aquela coisa toda. Aí, no final da turnê e tal, a gente estava fazendo algum ensaio e aí pensando já em alguma coisa pro próximo disco, o Valtão, que foi o cara que deu a ideia. Poxa, eu gosto... Fazendo barulho, né? Desculpa aí. Não, relaxa. Eu gosto muito daquelas músicas que você toca no Corsário, porque o Valtão gostava da Corsário mesmo, o Juninho e tal, a galera, porque a gente era muito espontâneo. Cara, isso que você me vê fazendo no G3, eu já fazia na Corsário, só que ninguém conhecia, entendeu? E assim, eu nunca cheguei no G3, eu nunca impus nada pros caras da banda. Tem algum cara da Corsário que a gente talvez só conhecer, que depois foi pra outra banda? Tem o Harley, que tocou guitarra com o Cássio Barnet, que era um canhoto, parecia o Jimi Hendrix. Sim. Tocava 1 milhão de vezes por hora. Assim, sua saída da Corsário... Não, a Corsário não saía. A Corsário parou porque eu e o Feijão, nós montamos a Corsário. A Corsário é uma história assim. Meu primo que me trouxe para São Paulo para trabalhar com ele, que foi ele que me levou para Jesus, em janeiro de 93, ele me trouxe para São Paulo, eu fui morar com ele. Cheguei lá, não pude morar com ele porque minha prima não sabia, a esposa dele, eu tive que ir para outro lugar. Aí eu fui morar na casa da minha tia, que era uma assembleiana do coque, e eu era doidão, fumava, bebia que nem doido. Ele me convidando para ir para a igreja e tal, eu não queria ir. Aí eu fiquei 1 mês e meio quase sem querer saber de nada. Num dia eu fui num evento que ele me convidou, não falou que era culto, nada, que era um show de bandas que ia tocar o G3, o Cássio Barnet e o Atos 2. Eu descobri lá na hora. Mas eu gostava muito de blues, sempre gostei de blues. E ele falou que ia ter uma banda de soul, blues, que era o Kadosh na época, que ia tocar. Inclusive a música da minha conversão é Filho Pródigo. Foi com essa música que eu aceitei Jesus. E aí, cara... Você já gravou ela algum dia? Cara, eu fiz uma vez... Nada a ver com a história. Eu acho que eu fui um dos primeiros caras a criar podcast com visual no Brasil e ninguém sabia, nem eu sabia que era podcast. Eu tive um programa no meu canal do YouTube que chamava Música e Palavra, porque eu fiz um CD acústico. Isso eu estou falando em 2014 para 2015. Acho que o podcast era coisa só de áudio. Só áudio. Então, e eu levava... Criado pela Apple. Exatamente. E eu comecei a fazer entrevista. Então, assim, eu entrevistei... O Juninho foi lá, o Tom Carfe, eu tô lembrando a galera aqui, sei lá, um monte de amigo, entrevistei minha esposa, minha filha, os caras da minha banda, meus amigos, meu pastor amigo, só que eu tinha que levar, eu fazia em casa, na minha casa, na sala da minha casa, chamava PG Música e Palavra, né? Por que eu tô falando isso agora que eu nem sei? Por causa do Filho Pródigo. Filho Pródigo. Então, aí... eu fui pra... Dislexia tá vindo forte. Eu tenho forte isso. Não, acho que não é dislexia não, é falta de idade mesmo. Ou é muita idade, né? Excesso de idade. Tá vendo? Até nisso eu erro. E aí, cara, eu fui pro culto lá, conheci Jesus através dessa música. Foi no dia 8 de fevereiro de 1993. E aí a gente começou a tocar. O meu primo tinha uma banda. Mano, como vocês falam, né? É um rolê muito doido. Tipo, o Duca era o baixista do meu primo. Eu conheci o Duca como baixista do meu primo, que tinha uma banda chamada Sanctuarium Band, que um pouquinho antes, chamava Big Johnny e os Caçadores de Almas Perdidas. Peraí, como que era o outro nome? Sanctuarium Band. Band? Band. Sanctuarium. Que saiu um band ali no meio. Eu falei, ué? Não, Sanctuarium. Sanctuarium. É o Santuário, Banda Santuário. Pronto. Nossa. E o Duca era o baixista. E eu vim para São Paulo, eu não tocava baixo. Eu sabia algumas coisas, tive umas ideias, tinha uma noção, mas tocava violão só. E aí meu primo falou, depois de 1 mês e pouco, tal, que eu tinha me convertido, sei lá para abril, ele falou para mim assim, eu lembro que eu falei lá no começo, meus rolês sempre foram muito rápido, assim, as coisas, pum. Aí falou, faz aula de contrabaixo, se você conseguir pegar e tocar legal, o Duca vai sair da banda daqui a um tempo. Meu primo já estava ligado que o Duca estava fazendo o Deio, eles estavam querendo montar uma banda, coisa assim, depois veio a se chamar Anno Domini, que era o Luffy depois na bateria. Rapaz, a galera era bom de nome nessa época, hein? Não, tá nome. Anno Domini? Anno Domini, deve ter tem um significado. Tudo latim, mano. Tudo latim, era só latim. Sanctuarium, Anno Domini. É tudo inteligente, né, mano? Você sentiu a propriedade linguística. Mas pergunta por quê, né? não sei, né? Aí os caras... Então, aí eu comecei a fazer aula com o Duca. Eu fiz 2 meses de aula de contrabaixo com o Duca. Então eu aprendi o básico ali da harmonia.
com ele, sabia alguma coisa de violão, mas aprender tal. Beleza, aí comecei a estudar por conta própria, aí comecei a fazer aula com outro baixista que tocava tipo Billy Sheehan, que eu gostava pra caramba, essas coisas e tal. Fiz aula com ele, aprendi alguma coisa de partitura com ele também. Aí, tipo, lá pra, sei lá, setembro, outubro, realmente o Duca saiu da banda, foi montar a banda com o primo dele, era todo mundo de boa isso e tal, era tudo banda, a gente era evangelístico, né? Aí eu comecei a tocar com meu primo. Foi aí que veio esse rolê. Meu primo, depois, em 94, a galeria estourou, explodiu, a galeria do rock ficou muito conhecida, tal, a loja do meu primo ficou muito conhecida, tal, vendeu muito. E aí ele saiu da banda e falou, eu não consigo mais ficar, tal. E ele abandonou a banda, só que ele era o dono da banda. Aí entra a história do Corsário. O Feijão, que era o batera que tocava, que é o Marcelo, a gente falou, vamos continuar a banda. E o primeiro guitarrista do Corsário, que era o Daniel, nós três, eu tocava baixo, meu primo, eu não cantava. E os caras não sabiam que eu cantava também. Sabiam que eu cantava, mas veio do interior, eu gosto de rock, mas canta sertanejo e tal. Então a gente começou a ensaiar. Eu não comecei cantando no gospel, eu comecei tocando baixo mesmo. E aí a gente fez teste com os 2 amigos, um fez um teste, fez uns 2 cultos, 2 eventos e tal. Aí veio um outro que ficou um mês mais ou menos, o Denilson, mas não tinha nada a ver com a banda, é um amigo meu até hoje. E aí a gente não deu certo. E a gente parou de tocar, tipo assim, ia fazer os evangelismos, não tinha como tocar. Aí a gente foi fazer um ensaio. E nesse ensaio, vamos tocar as músicas para ver, a gente tem que achar um vocalista. Não tinha Necessário já. A gente começou a tocar Necessário e eu comecei a cantar. A Necessário 94, já era da banda, mas não era composição. É minha e do Daniel, que é esse primeiro guitarrista do Corsário. Tá. Aí a gente começou a tocar e eu comecei a cantar. E quando terminou o ensaio, eu falei, mano, você cantou, cara, tocou, porque como é que você conseguiu tocar e cantar? Eu falei, não sei, pra mim é normal, eu consigo, pra mim é de boa. Tipo, cara, mas sua voz é legal, cara. Achei que você cantasse meio sertanejo. Esse cara me zoando ainda. Cantasse meio Zezé. Falei, mano, eu gosto de sertanejo e tal, mas essa é minha voz. E aí ficou, cara. A Corsário começou a tocar, a gente começou a investir nisso, A gente tinha umas 4, 5 músicas na época. Duas delas eram já Autor da Vida e Necessário. E aí, cara, na época, o Manga era o líder de louvor da Renascer. Ele que era o pastor, tipo, líder de louvor. Tinha épocas, né? Foi o Bispo G, depois o Manga, depois tem até o Zé Bruno, que foi líder e tal. Tipo, sempre tinha uns pastores que a Renascer... Então, os pastores da música, que é a igreja crescer negócio de música, sempre tem. E aí, o Manga era muito amigo do Feijão, porque o Manga tinha um programa na rádio da Renascer lá, tipo, em algum horário lá, e o Feijão era o programador. O Feijão é o batera da Corsário, ele era programador da rádio. E aí ele começou a falar, poxa, a gente começou a montar uma banda, Manga, tal, não sei o quê. Aí ele começou a colocar a gente para tocar nos evangelismos, tipo assim, nos bairros mais afastados, aquela coisa bem... Lá no fundão, a gente começou a fazer, tá? Eles começaram a ver, aí vamos abrir. Aí abriu uma vez pro Resgate, pro G3. Começou a pegar, a galera começou a gostar, entendeu? E aí foi indo, aí aconteceu, a gente começou a ficar amigo, porque todo final de semana a gente estava tocando, abrindo ou pro Resgate, ou pro G3, ou pro Cats Barneia, ou tipo assim, o FO, que era uma banda de pagode lá, a gente tocava, não tinha isso, tocava todo mundo junto, aquela coisa toda. E aí quando... Aí o Corsário gravou essas 2 músicas, a gente entrou no estúdio para gravar 8 músicas, a gente não conseguiu terminar porque não tinha grana, a gente terminou só Autor da Vida e Necessário, e tiramos ela do estúdio e colocamos o Autor da Vida para concorrer no festival que teve do SOS 95. A gente ganhou esse festival da rádio e abriu o SOS 95. Beleza, aí continuou tocando. Em 97 o Manga foi direcionado para o Rio de Janeiro. O 95 foi o primeiro SOS? Não, o primeiro de todos foi 91, foi no Ibirapuera, 91 e 92. Já foi em Canindé, no Canindé? Não, aí foi no Pacaembu. No Pacaembu. 93. Que foi o primeiro ano 95, que veio o Bride. Isso que eu tô indo. Aí em 94 veio o Bride. O Bride veio todo ano, né? Aí, virou festa. Mas o primeiro ano do Bride foi em 93. Quem trouxe o Bride, quem ajudou a trazer o Bride, inclusive, foi a loja do meu primo. Que era ele tinha 2 lojas. A Aqualang, que era uma loja só secular. Tipo, secular, assim, né? Não vendia música cristã. E ele montou uma loja cristã que chamava Music for Nation. E eles patrocinaram, foram um dos patrocinadores para trazer o Bride pro Brasil na época. Como eu falei, meu primo tinha muito... Ele vivia dentro... Minha prima era pastora na Renascer e tal, naquela época. Que fez meu casamento depois. E aí, quando o Manga foi pro Rio, a gente já se conhecia. Eu e o Voltão, principalmente. O Manga me conhecia muito o Feijão e tal. O Duca Você já era do rolê, o Duca me conhecia da época, meu primo. Eu fui morar debaixo da igreja do pai do Duca, me batizei. O pai do Duca é o meu pastor que me batizou. Né? Eu fui morar no porão da igreja. Teve uma época que eu não tive para onde ir para morar. E eu era membro da Batista.
O pai do Duca é um pastor batista, né? O Déio hoje é o pastor lá da igreja, inclusive, o irmão do Duca. E eu morei quase 2 anos debaixo da igreja, nesse rolê. Foi lá que eu escrevi Autor da Vida, Necessário e tal. E assim, aí a gente já se conhecia, tinha um convívio do dia a dia e tal. E o Walter, que gostava do Corsário, e o Juninho também, eles gostavam do som da gente e tal. A gente era meio que um Mr. Big, assim, tá ligado? A gente tocava esse som hard rock, tipo, tinha as baladas, tipo, tinha Autor da Vida, pá, tal, mas era um som muito orgânico ao vivo. E os caras gostavam disso. E aí, o Walter me fez o convite. Isso foi em dezembro de dezembro de 97. Ele foi até a igreja que eu era da Zona Leste, na época eu morava na Zona Leste, na ZL, tipo ali na Vila Matilde, e ele foi lá, que a gente era dessa igreja da Vila Matilde, na ZL, e fez o convite. Só que o engraçado é que entra numa história que eu tinha contado até em off para vocês, que eu não estava tocando baixo mais, a banda tinha parado por isso. O Feijão foi para os Estados Unidos, o batera quis fazer a vida nos Estados Unidos. Ele foi para lá e ficou 12 anos lá, trabalhando, aquele esquema, vai lá trabalhar e ganhar grana. E aí a gente era muito brother, não tinha por que a gente continuar com a banda. O Harley... Tipo, baita músico. Cara, o cara é um monstro, assim, cara. É muito. Quem conhece, viu o Harley tocando, sabe o que eu tô falando. E assim, aí eu falei, mano, eu vou parar então. Como a banda começou com a gente e eu tinha essa palavra final, eu falei, mano, a gente vai parar com a banda, cada um faz o seu. Aí eu peguei o meu baixo e doei pra igreja. Eu tinha um XB500 da Washburn, que eu comprei em 12 vezes. Tipo, nem era tão bom, mas eu queria ter um baixo 5 cordas. Eu me arrependi, nunca mais quero ter baixo 5 cordas. Eu não toco nem com 4. Aí... É bom pra apoiar o dedão. Exatamente. Mas aí o braço fica mais largo, é ruim tocar. As casinhas ficam muito pertinho. Tem que ir lá embaixo. Exatamente. Aí, cara, eu peguei e doei meu baixo pra igreja. Foi uma coisa muito louca, mano. Eu cheguei na igreja um dia, num culto de terça-feira, e tinha aquelas campanhas de doação e tal. Beleza, mano. Eu cheguei naquele dia, eu tava na igreja, Deus falou pra mim assim, ó, entrega o que você tem, porque você não vai precisar pra onde eu vou te levar. Eu não entendi nada que estava acontecendo. Beleza, na quinta-feira tinha o que era culto de terça, quinta, sexta, e eu estava toda a noite. Eu saía da loja do meu primo no centro e ia para Vila Matilde no culto. E aí, cara, na quinta-feira eu levei meu baixo. Né? Aí, nesse culto, tinha um pastor que chamava Pastor Toninho, chamava não, né? Chama. E ele é policial, e ele fazia trabalho evangelístico em presídio. Ele pregava nos presídios, Pastor Toninho. Eu te lembro até, ele tinha um palio verde abacate, mano, era muito engraçado. Coisa mais linda. Tinha acabado de sair, mas era um verde abacate, era horrível. E ele chegou pra mim nesse culto, cara, que eu doei o baixo e tal. Aí ele falou de novo, ele falou assim, ó, filho, Deus vai te levar para um lugar que você não vai precisar do que você usava. Beleza, ficou nisso. Isso foi em setembro, eu fiz isso em setembro de 97. Em dezembro, o Valtão me convidou para a banda. Para ser vocalista, não para ser baixista. Sim. Entendeu? Só que eu não me liguei nisso. Aí eu falei pro Valtão, beleza, tal. A gente tinha ideia. Como eu falei, o meu sonho não era tocar no G3. Como não era tocar em lugar nenhum. Tipo, eu queria tocar, eu queria ter uma banda e tal. Mas sabe aquele... Cara, eu tava tão envolvido com a igreja, eu tava feliz, eu tava fazendo backing vocal na banda de um amigo, que era a banda principal do culto de domingo à noite, chamava a banda Céu. Céu de céu mesmo. Né? E aí eu fazia de domingo à noite o backing vocal. Tipo, tinha o cantor ministro, tinha mais 3 backings. E eu era um dos backings. Eu tava ali. Tava satisfeito. No back, fazendo nada. Tipo, nada a ver. Tava de boa ali. Não tinha nada a ver com o meu som. A banda Ancel é uma banda black. Tocava groove. Eu tava ali no meio ali, porque eles eram... A gente era muito amigo. Não tinha esse negócio de estilo e tal. Beleza. Aí eu falei, Valtão, eu acho legal, gosto de vocês, a gente se conhece, gosto do som, tal. Por exemplo, o som que eu gostava, eu sempre falo isso, tipo, eu sempre fui apaixonado por som tipo do Resgate. Esse é o som que eu curto. Eu gosto do rock and roll, do hard rock e tal. Essa é a minha pegada. Né? Mas achava o G3 incrível também, mas assim, não era tipo... Porque tem cara que às vezes fala, você tá falando que não gostava do G3. Não é que não gostava do G3. Eu não entrei no G3 e falei assim, nossa, meu sonho era estar no G3. Não é porque, eu tô desmerecendo nada a ver uma coisa com a outra, não tem uma... Sim. É tipo, eu não tava nem aí pro rolê, né? Tipo, pra quem eu ia tocar, nem pensava nisso. Aí eu falei pro Valtão, cara, eu acho a ideia legal, só que assim, é uma baita responsabilidade. Mas não tinha um vislumbre? Porque o G3 já tava fazendo agenda, já tava com CD lançado. Eu nunca tive esse vislumbre, mano, pra lugar nenhum. De falar, cara, é uma banda que já tá rolando. Não, se você não me conhece, talvez você nem acredite nisso, talvez a galera fique olhando assim, mas quem me conhece, quem conviveu comigo sabe do que eu tô falando. Porque eu falei pro Valtão, me dá uma semana que eu vou orar. E aí eu vou ver o que Deus tem pra minha vida. Se for essa vontade de Deus, amém, cara. Agora, se Deus falar que não. Entendeu? Aí eu fui orar, fiquei essa semana. No meio da semana, Deus me trouxe à tona aquilo que ele tinha falado comigo quando eu doei o baixo e me trouxe a palavra do pastor Toninho. Aí fez todo sentido. Cara, eu entendi.
Porque eu não me considerava um vocalista. Eu me considerava um músico que tocava numa banda que tocava baixo e cantava. Tipo, você não era o front ali do negócio? Eu era, porque eu baixista e cantor. Eu era o cara que fazia o negócio na frente ali. Mas, tipo assim, eu não me considerava um crooner ali, o vocalista. Você é um vocalista de uma banda. Cara, não me passava isso pela cabeça, entendeu? Eu não tinha esse vislumbre assim, eu quero tocar no G3, ou que fosse no Resgate, no Catos Barneia e tal. Eu não via isso, entendeu? Quando rolou isso, pra mim foi algo muito mais... realmente vontade de Deus do que vontade humana por causa do som de uma banda. Então, acho que por isso que deu certo. Tenho certeza que foi por isso que a coisa... Porque eu não entrei ali para querer fazer a vontade deles e nem eles queriam que eu fazer a minha vontade. Vamos se adequar ao PG, porque... Nada. Cara, a gente quer fazer um teste com você. Tá bom. Aí... marcou, fiz o ensaio, ensaiei as músicas e tal. Depois que essa semana passou, liguei pro Valtão e tal. A gente fez um ensaio na casa do Valtão. Fiquei esperando outros aparecerem, não teve. Aí eu fiz mais um ensaio e só teve eu. Então, assim, eu fiz 2 ensaios para fazer teste e não teve outro vocalista. Não sei se eles conversaram entre eles na época e não colocaram, eu não sei o que foi. É um mistério até hoje. Não é que é mistério. Falava que não tiveram. Fui eu, deu certo e beleza. Mas não sei se na cabeça de um deles, porque eles eram 4, não sei se na cabeça de um deles ali, mas acabou ficando. Aí teve uma reunião com o Manga. Como que foi esse teste aí? Eu fui pro estúdio do Valtão e cantei as músicas. As músicas deles. Você já sabia? Principalmente do Indiferença. Sabia. Já conhecia? Não, eu ensaiei uma semana, eu ensaiei as músicas.